80 anos atrás, um professor foi nomeado para dar aulas na faculdade de Nova York. Imediatamente, vários grupos se organizaram para se posicionar contra a nomeação e pedir que ela fosse revogada. Ele foi acusado de ser professor de ateísmo, defensor da homossexualidade, comunista, sofista e divorciado. Por outro lado, várias associações de estudos da história, da matemática e da filosofia se posicionaram do lado desse professor. Além disso, grandes nomes como John Dewey e Albert Einstein também defenderam a escolha dele para lecionar em Nova York. Quer saber de quem estamos falando e por que esse professor era tão polêmico? Então seja bem-vindo ao Segunda Navegação. Estamos falando de Bertrand Russell. No final das contas, a sua nomeação foi parar nos tribunais dos Estados Unidos e lá foi decidido que ele não poderia assumir as aulas na faculdade de Nova York. Mas afinal, o que ele falava que era tão polêmico assim? A gente pode começar falando das teorias religiosas de Bertrand Russell. Para ele, a religião é má. Ao longo da história da humanidade, a religião produziu muito mais mal do que beneficiou os seres humanos. Ele dá alguns exemplos. A igreja nunca fez nada quanto à questão da escravidão. A igreja não fez nada quando o Holocausto aconteceu na Alemanha nazista. Para Russell, a ideia que a igreja criou sobre a sexualidade fez com que mulheres passassem a vida inteira tendo vergonha do próprio corpo, fez com que homossexuais passassem a vida inteira imaginando que iriam para o inferno. Além do mais, as religiões para Russell não passam de superstições. Ele escreveu que, na ilha de Palau, as pessoas acreditam que a vida eterna é alcançada por aqueles que furam o nariz. Enquanto isso, na Europa, a vida eterna é alcançada por aqueles que molham a cabeça. Se você não entendeu, Russell está aqui fazendo uma referência ao batismo da religião cristã. Para Russell, essas duas coisas são completamente iguais, não tem nenhuma diferença. São dois rituais, mas que são apenas crenças das pessoas que, na verdade, são superstições. Aliás, a própria ideia de vida após a morte é completamente sem sentido para Russell. Ele diz que é muito claro que a vida só acontece em condições físicas específicas, e essas condições específicas, elas acabam quando a gente morre. Portanto, não tem nenhuma condição de que a consciência humana siga a sua existência de alguma forma quando o aparato físico deixe de existir. A crença na vida após a morte não é racional, é apenas um desejo, é uma projeção humana sobre a realidade. Nenhum de nós quer morrer. Todos nós queremos continuar existindo e a gente tem medo do que é a não existência, a gente tem medo da finitude. Mas a realidade não funciona de acordo com os nossos desejos, de acordo com os nossos medos. Russell dá um exemplo para isso. Uma gota d'água é formada por 2 átomos de hidrogênio e 1 átomo de oxigênio. E não importa o desejo da água, se essa configuração de átomos se desfizer, a água deixa de existir. E é o mesmo com o nosso corpo. Não importa o que nós desejamos. Se o aparato físico deixa de existir nas condições necessárias para dar sustentação à vida, a nossa vida termina e a nossa consciência acaba para sempre. E aí você pode estar se perguntando, bom, tudo bem, ele não gostava da religião, mas e de Deus? Russell não acreditava em Deus? E Russell escreve que em algum momento ele até acreditou em Deus, porque ele imaginava que deve ter alguma coisa que veio primeiro, deve existir alguém que criou o mundo. Isso até quando leu a autobiografia de um outro filósofo e no meio daqueles pensamentos, ele percebeu que alguém tinha que ter feito Deus. E se as pessoas acham que está tudo bem, que Deus não tenha nenhuma explicação, por que o próprio universo não pode não ter nenhuma explicação? Ele achou que as duas coisas eram iguais, então Deus não era necessário para explicar o universo. Mas talvez as teorias mais polêmicas de Russell estejam no campo da sexualidade e do relacionamento amoroso. Para Russell, a sexualidade devia ser tratada com total naturalidade pelas pessoas. Segundo ele, as crianças não deveriam ser impedidas de ver os corpos dos próprios pais, e nem o contrário. Na verdade, quanto mais com naturalidade esse assunto fosse tratado, melhor seria para as pessoas. Para Russell, os vícios que nós temos, o vício em conteúdo adulto, a nossa incapacidade de ser fiel num relacionamento, a nossa obsessão pelo tema sexual, só acontece exatamente porque ele é bloqueado, porque ele é inacessível. Quanto mais informação a gente tivesse, na opinião do Russell, sobre o assunto sexualidade, mais natural a sexualidade se tornaria e todos esses problemas diminuiriam e muito. Ele próprio criou os filhos dessa maneira e ele dizia que, ao observar os filhos voltarem da escola, ele via como as outras crianças ficavam chocadas com qualquer assunto, com qualquer conversa que remetesse à gravidez, à reprodução humana, e os seus filhos achavam aquilo natural e não tinham grandes reações espetaculares.
quando o tema na escola era esse. Quanto ao casamento, lembrando que a gente está falando aqui de um filósofo na década de 20, de 30 e de 40. Ele dizia que os noivos deviam ter experiências sexuais antes do casamento, entre si. Porque é melhor fazer essa experiência antes do que casar e depois ver que as duas pessoas são incompatíveis. Ele dizia mais do que isso, ele dizia que a fidelidade não é uma questão assim tão importante para um relacionamento. Foi quase um precursor do relacionamento aberto. O Russell dizia que, por exemplo, digamos que você e sua namorada estão afastados, alguém viaja e vocês ficam longe por um longo período de tempo. Uma relação extraconjugal ali não deveria ser motivo suficiente para o divórcio. Não é motivo suficiente para você acabar um relacionamento se ainda existe amor, se ainda existe confiança. Na verdade, então, isso deveria ser estabelecido de que, num caso como esse, não tem nenhum problema em que haja uma relação com uma terceira pessoa. A traição, segundo Russell, acontece apenas quando você passa a dar prioridade para a terceira pessoa. Aí sim a gente tem um caso de traição, aí sim é motivo suficiente para interromper o casamento. Agora, talvez o mais interessante dessa polêmica do Russell é que ele nunca foi escalado para dar aulas sobre nenhum dos assuntos polêmicos desse vídeo. A sua nomeação para ser professor não era para ser professor de religião ou para ser professor de moralidade. Ele ia assumir 3 matérias. A primeira falando sobre lógica, a segunda falando sobre fundamentos da matemática e a terceira falando sobre teorias científicas. Mesmo que ele fosse alguém imoral, não estava dentro das suas atribuições a função de passar as suas opiniões morais para os seus alunos. De certa forma, a cultura do cancelamento existe há pelo menos 83 anos. Na lógica, o Russell percebeu que a linguagem que a gente usa no cotidiano, a nossa linguagem comum, era insuficiente para descobrir as verdades do mundo. Era insuficiente para descobrir se uma coisa é falsa ou se uma coisa é verdadeira. Vamos para um exemplo. Pegue a frase, o rei da França é careca. Essa frase é falsa ou é verdadeira? O primeiro princípio da lógica é que o oposto daquilo que é verdadeiro é falso, e o oposto do que é falso é verdadeiro. Portanto, se eu falo que o meu nome é Danilo e isso é verdadeiro, o oposto disso, ou seja, o meu nome não é Danilo, é falso. Mas se a gente for agora para a frase do rei careca na França, olha o problema que a gente tem. A frase não pode ser verdadeira porque o rei da França não é careca. Mas a frase também não pode ser falsa. Se ela fosse falsa, o seu oposto seria verdadeiro. Então a frase, o rei da França não é careca, seria verdadeiro. Porém a frase, o rei da França não é careca, também é falsa. Como que pode uma coisa ser falsa e o seu oposto também ser falso? Esse é o problema da lógica quando ela usa a linguagem comum. Considerando tudo isso, o Russell percebeu que a nossa linguagem comum, cotidiana, não era suficiente para dar conta da lógica. A lógica exige uma linguagem mais apurada. No exemplo da frase, o rei da França é careca, ele dizia que na verdade existem 3 frases dentro dessa. E é só dividindo a frase principal nessas outras 3 que a gente poderia ter elementos para descobrir se a frase é falsa ou se a frase é verdadeira. É só com essa divisão que a gente pode ter acesso à lógica verdadeira. A gente pode dividir a frase o rei da França é careca em outras 3. Existe algo que é o atual rei da França. Só existe uma coisa que é o atual rei da França. Qualquer coisa que seja o atual rei da França é careca. Assim, segundo Russell, se qualquer uma dessas 3 afirmativas for falsa, a afirmativa inicial, a afirmativa lá de cima, também é falsa. Por isso que a lógica não funciona com a linguagem cotidiana. A gente precisa de uma outra linguagem para acessar as verdades do mundo. E o Russell foi tão importante para a filosofia que ele é considerado um dos filósofos mais importantes do século XX e ele ainda escreveu esse box aqui da história da filosofia, um dos maiores boxes também recomendados para quem quer começar a estudar filosofia. E essas são algumas das ideias do filósofo que chegou a ser impedido de dar aulas em Nova York e que foi comparado com Sócrates devido à perseguição que ele sofreu. O que você achou? Você concorda com as ideias do Russell? Você discorda? Você acha que ele foi perseguido justamente? Você acha que ele era imoral, uma má influência para os jovens? Eu quero saber a sua opinião aqui nos comentários. Os livros que eu usei de referência para construir essa aula estão aqui embaixo. Se você quiser conhecer mais sobre a filosofia do Bertrand Russell, eu acho que seria bom dar uma olhada. Inscreva-se no canal para mais filosofia e siga também o perfil do Segunda Navegação no Spotify e no Instagram. No Instagram, todos os dias tem um conteúdo novo de filosofia. No Spotify, a gente tem o podcast com conteúdos exclusivos. São aulas diferentes, são outros temas do que os que aparecem aqui no canal. A cada semana, toda segunda-feira, tem um episódio novo. Nessa semana, nós falamos sobre a questão de Israel e Palestina, trazendo para discussão a filosofia de Rousseau. Confere lá que você vai gostar. E é isso. Te vejo no próximo vídeo e até mais!